Alguma dúvida para tirar? Não, estás à Ok, vontade. ok. Então, bem-vindos ao terceiro episódio das Conversas da Lua. Hoje o nosso convidado é o Tiago, num formato um pouco diferente. Estamos numa época de isolamento e, em primeiro lugar, gostava de ouvir o Tiago apresentar-se, é ele próprio primeiro, e depois vamos falar um bocadinho sobre esta situação atual. Então, sou o Tiago, tenho 30 anos e sou preparador físico. Sou licenciado em Ciências do Desporto e Nutrição Desportiva e basicamente é isso. Não sei se queres alguma coisa específica, que eu menciono alguma coisa em específico. O que é que fazes? Que tipo de negócios é que estás neste momento? O meu papel é transformar vidas e corpos, por essa ordem. E tenho outros negócios, mas esse seria o fulcral, seria aquilo que eu mais gosto de fazer e será a minha área de estudo também. Ok. Ora bem, para começar, eu acho um bocado inevitável termos de falar sobre esta situação atual. Não quero ouvir opiniões científicas ou assim, porque nós não somos ninguém nesse meio, digo eu, mas mais como é que encaramos esta situação de que cada vez mais nos apercebemos que isto vai demorar algum tempo. Podemos ter, por exemplo, no nosso caso, ginásios a abrir em novembro, dezembro, e sendo isso normal. Como é que nós olhamos para isso? Primeiro, eu acho que não vai durar tanto tempo. Eu acho que ninguém tem como saber, essa é a verdade. Pois. Mas tendo em conta que na China, por exemplo, demorou-se 2 a 3 meses, se esse fosse o tempo a ser vivido por nós, tanto em Espanha como em Portugal, lá para final de junho, já deveria estar tudo ok. Portanto, custa-me a crer que será tanto tempo. É impossível a economia estar parada tanto tempo. Pois, eu também tenho dificuldades em acreditar, mas... Se não morrêssemos do vírus em si, morreríamos à fome, muitas pessoas morreriam à fome, porque não têm como fazer dinheiro. Portanto, acho que seria inviável um prolongamento para essas datas, até porque as pessoas mais tarde ou mais cedo iriam fartar-se. Aliás, tu já vês isso neste momento, as pessoas estão a sair mais. Mesmo aqui em Espanha, eu saio aqui à rua, fui à farmácia no outro dia comprar vitamina C e havia muita gente na rua, quando aqui em Espanha é proibido. Portanto, as pessoas apanham multas por estarem na rua. Eu acho que a única forma que eu posso entender isso é que estão mesmo super aborrecidas ou super fartas de estar em casa, então já estão mesmo, não diria a cagar, mas estão a pôr um bocadinho essa parte de lado. Sim, mas... E a tua pergunta era? É assim, eu tenho um bocado de dificuldade em ver isto a evoluir assim tão rápido, porque matematicamente, se não há uma solução, como é que isto vai seguir para a frente? Se não há uma cura, se não há um medicamento que faça efeito, eu não vejo... O medicamento é o tempo, Francisco. O medicamento basicamente é as pessoas cuidarem delas mesmas sem infectar os outros, porque não há uma vacina, não há um medicamento que tomem especificamente para esta doença, e eu tenho alguns alunos que estão efetivamente nesse estado e todos eles não sentiram sintomas por aí além, a não ser alguma dor de cabeça e alguma febre, mas nada que seja grave. E a verdade é que quase todos eles estão a sair disso. Eu não sei como é que eles conseguem medir a percentagem de vírus que há, ou quando é que a pessoa o tem ou não consigo perceber essa parte. Mas está a ser comunicado a essas pessoas que dentro de 2 ou 3 dias já não têm nada. Não sei como é que pode ser feito, mas essa tem sido a situação. Isso será o que se aplicará ao resto das pessoas. Portanto, quanto mais tempo tiverem em isolamento e deixarem que o corpo combate esse mesmo vírus, mais rapidamente isto volta ao normal. Será a única solução, será mesmo o tempo. Tu achas então que é mesmo aquele caso de todos nós, no fundo, acabarmos por apanhar e
no fundo, entre aspas, os mais fortes sobrevivem, porque criamos a nossa própria imunidade a este vírus. Não acho que toda a gente tenha que apanhar, porque se o isolamento em certa parte for cumprido, ou ainda que o mínimo necessário seja cumprido, não há esse perigo de contágio. Dito isso, não acho que toda a gente... Há várias afirmações desse género em que 80% ou 90% das pessoas vão apanhar. Eu não sei como é que eles chegam a esses cálculos. Eu também não sei. Nem sei como é que eles fazem aquelas curvas, que com certeza são modelos de computador, não é? Que fazem aquelas contas, mas não sei até que ponto é que aquilo é verídico ou é confiável. Nós aqui no meio de tudo somos umas marionetes. Certo. Quem não tem acesso à informação acaba por se ver no meio dela entre afirmações verdadeiras, afirmações menos verdadeiras, então torna-se difícil nós criarmos uma opinião própria. Ainda há cerca de 2 ou 3 dias saiu um episódio no London Real, não sei se tu tiveste a oportunidade de ver. Eu penso que sim. Com o David Hick, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, em que ele faz ali umas afirmações ousadas, faz ali umas declarações um quanto tanto inseridas num âmbito de conspiração, e a verdade é que quando eles terminaram o show, aquele vídeo foi deitado abaixo pelo YouTube, né? Entretanto, o Brian Rose colocou o vídeo no site e está acessível agora, neste momento, a todas as pessoas. E eu confesso que quando vi o vídeo todo, portanto aquilo são 2 horas e meia, quase 3, se não estou em erro de entrevista, fiquei um bocadinho... Qual é a palavra? Enojado não é a palavra aplicada àquilo, mas fiquei com um sentimento assim... A ser verdade tudo aquilo, é muito complicado aceitar que possa haver essa realidade tão negra como a que o homem, naquele caso, está a pintar. E se assim fosse... Mas queres dar um exemplo de um argumento que te tenha marcado mais? Por exemplo, ele fala, mas eu depois vou falar a respeito disto, porque para contextualizar aquilo, qual era a pergunta, que eu já nem sei qual é, mas eu sei o raciocínio que tenho que fazer. Ele fala do 5G, por exemplo, que é aquilo que está a ser aplicado agora para a internet, que supostamente é para uma internet, é uma internet mais rápida. Exatamente. Eu não percebo muito bem a parte técnica disso, e provavelmente ele também não, porque depois eu falei com algumas pessoas da área que deitaram aquilo por terra abaixo. Mas basicamente ele dizia que haveria uma ligação entre o 5G e o coronavírus, que o 5G acaba por emitir uma radiação muito forte, e que isto é tudo uma forma de eles que estão na pirâmide. Ele fala sempre de uma pirâmide, fala dos Illuminati, que seria uma forma deles controlarem as pessoas todas com doenças, porque aquilo supostamente, se estivesse em casa, poderia, a partir de uma certa frequência, causar problemas de respiração, etc. Pronto. E ele associa ao facto de estar tudo em stand-by e estarem neste momento ainda a construir torres 5G. Associa também o facto de a pessoa responsável por isso ter emitido uma ordem qualquer que proibisse a ligação entre o 5G e o coronavírus. Foi a única ordem que foi imposta por essa pessoa. Então faz ali uma série de analogias e comparação com a China, que neste momento já é uma tecnocracia, como ele diz, é uma ditadura comandada toda através da tecnologia, e ele olha para a China como um reflexo daquilo que a gente vai ter possivelmente no futuro, que acaba por ser uma ditadura também controlada através de toda essa tecnologia. Ele fala também que o Elon Musk, por exemplo, o plano dele é, com uma possível ou uma eventual vacina,
injetarem em nós nanotecnologia que permita que funcione dentro de nós uma inteligência artificial, que chega a um ponto que terá mais impacto nas nossas decisões do que propriamente os nossos pensamentos. Então, são coisas assim um bocadinho rebuscadas, mas que ele afirma com toda a certeza, e estamos a falar de alguém que estuda isto há mais de 30 anos, portanto o papel dele é mesmo isso. O título dele é estudante de teorias da conspiração. E tu acabas a entrevista com uma sensação, se isto está tudo feito justamente com esses propósitos, e se isto é alguma coisa que seja efetivamente possível, somos umas marionetes, entendes? Sim. E depois o facto de terem tirado logo o vídeo do YouTube. Isso é que é estranho, não sabia. Terem banido. Isso ainda deitou mais lenha para a fogueira. E eu gostei da posição do Brian, que é a pessoa que entrevista. Ele diz, eu posso não concordar com tudo o que este homem diz, mas vou defender até à morte a possibilidade dele expressar, a liberdade de expressão. Claro. E foi isso que ficou em causa ao censurarem. Mas o YouTube faz isso, as redes sociais fazem isso, censuram bastante a liberdade de expressão. E eu estava em discussão, depois eu fui averiguar isso com algumas pessoas da área, e eles próprios disseram que concordavam com banir esse vídeo do YouTube, porque seria desinformação, e essa desinformação poderia ser fazer pior, não foi? Exatamente. Mas aí é uma questão bastante sensível. Será mesmo correto banir um vídeo ou dizer a alguém que essa pessoa não está correta ou impossibilitá-la de se expressar? Eu acho que seria, se eu fosse o YouTube ou se eu fosse a pessoa acusada, só estando na situação é que podemos fazer uma afirmação destas, mas eu creio que se estivesse lá seria mais fácil chegar-me à frente e explicar porque é que aquilo não fazia sentido nenhum. Assim, porque é que o 5G não está, nem pode estar associado a nada disto. Acho que seria a atitude mais correta, claro. Não banir. Mas também consigo ver da perspectiva de que muita informação errada, ainda para mais na cabeça de pessoas malucas, pode fazer estragos. Sim. E isso tem vindo a acontecer. Incendiaram torres 5G, por exemplo, não é o único que defende isso, portanto há mais pessoas que estão a acreditar nisso. E depois de ter falado com algumas pessoas, apercebi-me que havia ali a falta de informação também da parte dele. Mas assustou-me um bocadinho a possibilidade sequer disso poder acontecer. Mas já agora que falamos no 5G, basicamente o 5G está tudo muito mais ligado entre si e tudo muito mais rápido. Tu vês isso como uma forma de controlo ou como um passo em frente de evolução? Gostava de saber a tua opinião. É assim, a tecnologia tem evoluído a passos gigantes de há poucos anos para cá, e isso tem tornado mais fácil a vida de todos nós. Inclusive, o meu trabalho é feito todo via online. Portanto, certo. Eu jamais me posso virar contra a tecnologia. Agora, o que se pode debater aqui será, a expressão em inglês é when enough is enough. Quando é que será o suficiente? Quando é que bastará essa evolução? Até que ponto é que uma evolução possa ser verdadeiramente benéfica para a população de uma forma geral? Exatamente. Isso vai depender de quem a usa ou das pessoas responsáveis pela lançar, qual é o objetivo delas ou como é que nós, enquanto usuários, utilizamos essa ferramenta para. Porque isto tem sempre o lado bom e o lado mau, como tudo. Não é? Certo. Portanto, eu não vejo isso como algo mau. Ou se vejo, ou posso não ter as informações todas que me permitiriam ver isso como uma coisa má. Mas, no entanto, esse homem vê isso como uma coisa má. Pois, porque há até uma afirmação de que quando tudo isto estiver montado, vão haver cerca de 2 câmaras por cada pessoa no mundo.
duas câmaras montadas. Sim, sim, exatamente. E vamos dar à conversa da privacidade, Certo. do quanto nós queremos ter essa privacidade. É engraçado que eu sentei-me. Houve umas férias que eu fiz há uns anos atrás, sozinho, e à vinda para cá, encontrei lá um senhor que era polícia em Portugal. E ele falou justamente nesse aspecto, de que nós em Portugal não temos esse sistema de vigilância, portanto não há essas câmaras disponíveis. Agora não sei, isto foi há uns anos atrás, e há uns anos atrás isso não era possível. E ele mencionou um dos casos, tinha sido até na Quinta da Portela, um local onde eu tinha vivido, de terem assaltado uma casa, esperaram que a pessoa saísse e assaltaram. E ele diz que com esse tipo de infraestrutura, para eles poderem ver as câmaras e terem acesso a quem fez ou que deixou de fazer, serviria, nesse aspecto, para combater o crime. Mas diz que Portugal, neste momento, ou se retomarmos a esse ano, não aceitaria ter esse tipo de controle cá em Portugal. E neste momento não sei como é que está isso. Se todos forem, Portugal vai ter que... Vai ter que ser. Mas tu vês isso como algo assustador? É que eu não. E tenho dificuldade em lidar com pessoas que veem isso como algo assustador e que vamos perder a privacidade por completo. E nós também temos que perceber que não é o nosso amigo do lado que tem acesso a essa informação. Isso é o que eu penso. Pode ser o nosso amigo do lado. Óbvio, mas... Imagina uma pessoa com... Aliás, o acesso aos dados, nem vamos tão longe. A campanha de Trump, ou a situação do Brexit, tem sido uma polémica enorme pelo simples facto de haver pessoas que têm acesso àquilo que tu gostas, àquilo que tu vês, aos sítios que tu visitas na internet, ou aos locais onde tu vais, por teres o Google Maps associado ao teu telemóvel, utilizam esses dados para te fazer tomar uma decisão. Certo, sem dúvida. A mim acho que não se aplicaria porque eu não consumo redes sociais, então eu não iria ver a informação que eles iriam pôr para mim. Mas imagina, a pessoa comum pode mudar de opinião mediante a informação que lhe colocarem à frente. Se têm dados que aquela pessoa não gosta do Trump porque ele fez isto ou fez aquilo outro, então alguém vai pegar nessa informação e vai mostrar que a Hillary, por exemplo, fez aquilo outrora. Então certo. Conseguem mudar o pensamento daquela pessoa. E é aí que se torna perigoso o uso dos nossos dados, da nossa privacidade. Tu com certeza não vais querer ver que alguém saiba quais são as coisas que tu pesquisas. Ainda que não tenhas nada a esconder, é privacidade. Assim como eu não gosto de que as pessoas saibam tudo o que eu faço, ainda que não seja algo errado, há partes que a gente guarda para nós, entendes? E por isso é que a rede social, neste momento, nos permite escolher aquilo que queremos pôr cá fora. Porque se isto fosse uma janela aberta, era extremamente desconfortável. Não sei, eu acho que a evolução vai para diminuir cada vez mais aquilo que nós chamamos de privacidade e cada vez mais vamos estar mais à vontade com aquilo que temos neste momento vergonha, entre aspas, ou que não é normal para nós partilharmos. Eu acho que dá-me um exemplo. O que é que mentalidades... Dá-me um exemplo, que seria algo que fosse vergonha para ti, que pudesse ser exposto. Pois não sei, porque eu não encaro esta situação assim. Eu encaro que eu acho mesmo que é inevitável e eu acho que temos que, no nosso dia-a-dia, saber separar aquilo que é o mundo corporativo do mundo pessoal. E assim, eu tenho consciência que neste momento já, praticamente, qualquer grande empresa consegue ter acesso à informação minha, mas bastante a fundo. E eu vivo bem com isso, porque lá está, como eu disse há bocado, não é o meu amigo do lado que tem acesso a essa informação, ou seja, eu vivo bem com a minha privacidade pessoal, mas é assim, os sites que eu consumo, aquilo que eu, pronto, aquela teoria de microfones estarem ligados, e eu acredito mesmo que estejam, porque já vi isso acontecer, de ouvirem aquilo que eu estou a dizer, é assim,
eu gosto de pensar que quem está a ouvir isso ou a ler isso, que às vezes que nem é ninguém, são programas que interpretam esta informação e te levam, lá está, como tu disseste, a agir em determinado sentido. Mas se eu souber disso de antemão, eu consigo distanciar-me das coisas e ver, por exemplo, que aqueles anúncios que me aparecem para mim me estão a tentar dirigir numa determinada direção. Eu acho que se conseguirmos separar bem as coisas, isto pode evoluir no bom sentido. Não sei. Concordo plenamente contigo. E isso daria, seria possível ter essa atitude se houver uma grande consciência, uma autoconsciência, isto é, saber quais são as tuas, diria, os pontos fracos, ou diria, os pontos sensíveis, os pontos manipuláveis, e perceber até que ponto é que alguém pode estar a tentar mexer com essa parte. Mas isso vai de uma autoconsciência muito grande, que nem toda a gente tem. Claro, as pessoas são maioritariamente bastante influenciáveis. E tal se verificou quando Trump foi escolhido, por exemplo, ou com a situação do Brexit. Portanto, as pessoas acabaram por ser influenciadas para aquilo que quem usou os dados queria que acontecesse. Basicamente. Sim. Certo, realmente, assim a um nível mais de cima pode tornar-se mais perigoso. Mas eu acho que vai ser inevitável. Mas agora, seguindo um bocado mais para a frente e passando mais um bocado para desporto, o que é que tu achas do Olímpia deste ano? Não vai haver? Eu não gosto muito de fazer previsões porque a gente não sabe mesmo Certo. que é que vai acontecer. Mas é falar só. eu gostava que acontecesse. Aliás, qualquer pessoa que segue gostava. Qualquer culturista que participe nesse tipo de competição, que é a maior competição de culturismo, estará neste momento com certeza a trabalhar para isso. Portanto, eu não acredito que algum culturista que faça disto vida esteja neste momento sem poder treinar, sem poder ter acesso a equipamento de ginásio bom. Portanto, não acho que mesmo que acontecesse, se verificasse uma descida de nível do culturismo. Agora, teriam é que fazer de alguma forma uma seleção, isto se não houver competições antes, porque as competições antes é que permitem selecionar as pessoas que vão participar nessa competição fora o top 6 do ano passado. Portanto, e aí a quem é que eles vão atribuir o convite? Não é fácil. Não é fácil. Vão sempre ficar pessoas de fora. Mas eu acredito que antes disso eles vão fazer as devidas provas para selecionar efetivamente quem vai. Em vez de ir, por exemplo, só o primeiro, muito provavelmente vão pôr o primeiro, o segundo e o terceiro, caso não haja muitas competições. E assim já conseguem fazer uma seleção de pessoas para o Olímpia. Também acho que sim. E depois, o facto dele ser adiado não pode quase aniquilar o calendário do próximo ano? A nível de organização de datas? Para os próprios atletas. Por exemplo, se passar, por exemplo, para novembro, dezembro, Olímpia deste ano. Se vai mexer depois com... Pois, não sei. Que é complicado. Há provas no final do ano, há provas para essas datas, há provas em dezembro até. Isso não acho que vai mudar alguma coisa. A última prova que há, mesmo aqui em Portugal, não falando do Olímpia, a última prova aqui é dia 1 de dezembro. Dá tempo. Normalmente essa pausa que se faz é a pausa das férias de Natal, em que normalmente os atletas aproveitam para desligar um bocadinho a ficha da restrição e muitos deles fazer a pausa na química, para estarem ali 2 meses sem usar nada. É normalmente o período que eles têm para dar descanso ao corpo, e acho que isso não tinha que mudar, porque tendo de janeiro, fevereiro, eles não há culturistas a estragar-se propriamente quando não estão em modo de competição, portanto não é isso que se verifica. Estamos a falar de profissionais. Sim, pois lá está, principalmente a esse nível. Estamos a falar de profissionais, portanto não é isso que acontece. Não me vejo que possa ser um problema, ainda que o Olímpia possa ser mais tarde. Ok, eu tenho uma curiosidade que já era para te perguntar isto, mas ainda bem que te pergunto isto neste formato.
A tua opinião relativamente ao facto de nós enquanto país, termos poucos atletas a nível profissional, achas que vai da nossa falta de patrocínios e apoios, etc., aquilo que sempre ouvimos, ou achas que vai um bocado mais a fundo e passa por uma questão mais cultural? O facto de não termos muitos atletas na Olímpia, dizes? Sim, sim. É assim, fazendo uma retrospectiva, eu estava a tentar lembrar-me de atletas que pudessem ter, de alguma forma, algum papel, alguma visibilidade no palco da Olímpia. E eu não os conheço todos, mas que eu conheça, talvez não tenhamos tantos assim. E os que tínhamos acabaram por não dar continuidade ao trabalho que estavam a fazer. Uma das coisas que vejo menos em Portugal é a consistência. Portanto, atletas que até tinham algum potencial para seguir em frente, fazem ali alguns anos de competição e depois desaparecem do mapa. Mais ninguém sabe deles. E claro que para chegar ao nível do Olímpia é preciso dar tempo, é preciso estar no jogo, como está, por exemplo, o Fábio Lopes. É uma das pessoas que está há muito tempo neste tipo de jogo e ele está lá. Obviamente que lhe faltam alguns quilos, ele próprio é o primeiro a dizer que precisa de ganhar muito peso, claro, para competir, para ser competitivo, mas eu acredito que se mantiver como ele tem mantido, vai com certeza conseguir pôr os quilos suficientes para ser competitivo. Daí a ganhar já são outros tantos. Sim. A competição no Olímpia é o topo dos topos, não basta ser só consistente, há que haver ali uma componente genética muito forte. Claro. Mas então agora, diz. Agora acredito que ainda não tínhamos os atletas com a consistência e a fazer as coisas de forma correta, o tempo necessário para mostrar algum trabalho nessa elite do desporto. Agora, temos as biquíni, que já se torna mais acessível para as atletas almejar isso. A Biscaia é uma delas, que já está na Olímpia, e acredito que há outras tantas com um potencial enorme para subir esse palco. Agora, tudo isso também vai depender da oportunidade delas e das competições que escolhem e da capacidade de aguentarem competições sem ganhar. Porque se virmos a mesma percurso da Biscaia, quantas provas ela fez para chegar ao nível que está. E falamos de uma miúda prodígio, tem o material genético todo para lá estar. Sim, sem dúvida. Mas mesmo assim aguentou-as, fez um monte de provas e chegou onde chegou, justamente aceitando o facto que é necessário tempo para isso. E nem toda a gente está disposta a passar por essas provas todas e a ver as classificações não tão boas que se gostariam, e é aí que se o atleta não for mentalmente forte e não aceitar que isto é uma questão de tempo, além da consistência, obviamente que mais tarde ou mais cedo deixa tudo por terra e, claro, dessa forma não consegue chegar lá. Mas por isso é que eu estava mesmo a perguntar se não poderia ser até um bocado cultural da nossa genética, o nosso povo não se dar bem com uma persistência tão grande, Não, o povo português é do caraças, por isso é que tu vês portugueses em todo lado. O português é um povo... não acho que seja por aí. Agora, quantas pessoas em Portugal tu consegues ver a viverem disto? Porque estamos a falar de um desporto extremamente caro. Estamos a falar para dieta, para suplementação, quem usa, e para química, estamos a falar de mais do que 2 ou 3 ordenados mínimos. Sim. Tanto se for tudo feito. Quem é que consegue manter isso durante muito tempo se não tiver uma boa cabecinha para gerar as coisas à volta, para manter um income constante? Quando falamos em cenários como a América, por exemplo, tu vês que a aderência aos atletas, na verdade, qualquer negócio é maior. Gera-se muito mais dinheiro, há muito mais pessoas a ver. Os contratos nesse aspecto também acabam por ter a sua vantagem, porque permitem ao atleta preocupar-se apenas exclusivamente com aquilo
que é o trabalho dele, que é ser atleta. Claro. E aqui não, aqui tem que haver a cabecinha também para fazer a parte monetária, a parte financeira, porque sem essa não há nada. Então, de algum modo pode ser sim cultural, mas não é porque o português não persista, porque persiste sim. Precisa é primeiro ter essa parte financeira resolvida e talvez dessa forma fosse possível, mas não sei, isto é tudo hipotético. Sim, sim, sim. E quando as pessoas dizem que é difícil avançar com ideias para a frente e com negócios para a frente no nosso país, mas ao mesmo tempo olhamos para ti e tu és uma pessoa que consegue dinamizar tudo e estar sempre a criar novas ideias e segue-as mesmo para a frente e elas têm resultado. Achas que as pessoas desculpam-se um bocado e pronto, para não avançarem dizem, não, isto que aqui neste país não dá para fazer nada? Assim, em Portugal, efetivamente, em termos de legislação para a criação de empresas, não estamos propriamente numa boa maré. É difícil. Sim. É efetivamente difícil. Os impostos, a carga fiscal é muito grande para uma empresa. E para uma empresa se quer começar, até que as coisas estejam organizadas, há que haver um bom suporte financeiro por trás, porque é mesmo muita despesa. E não é propriamente um mundo em que toda a gente queira estar. E isto da minha experiência pessoal, só é possível manter-se nesse registro quando se gosta mesmo daquilo que se está a fazer. Certo. Porque senão a tendência vai ser porque é que eu estou a fazer isto? Não? Porque é que eu estou a levar balas de um lado e do outro? Porque é que eu estou a ter estas dores de cabeça numa coisa que eu se calhar não aprecio tanto? E se esse esforço for aplicado em alguma coisa que a gente ama mesmo fazer, em que faríamos, mesmo que não fôssemos pagos, quando descobrirmos esse propósito, eu aí acredito que é muito mais fácil, apesar de estarmos constantemente a levar com balas e termos que estar constantemente a lidar com vários problemas, quando se encontra esse... Falta-me uma palavra. Há uma palavra para isso. Quando se encontra... Eu acho que tu me percebes. Quando se encontra sim, eu estou a entender. esse nosso propósito, isso que nós faríamos, mesmo que não fôssemos pagos para fazer, estamos mais aptos a sofrer. Fora isso, quem quiser ingressar no mundo de abrir empresas e ter ideias, prepare-se, porque não é efetivamente um mundo muito bonito. E esta pergunta veio porque uma vez perguntaste-me quanto é que custava o meu curso. Para quem não sabe, eu sou aluno do curso de piloto comercial e eu disse que o curso tinha custado 60 mil euros e a tua resposta foi, bem, isso dava para montar 3 negócios. E essa frase deu-me muito que pensar. Eu fiquei a pensar muito sobre isso, porque realmente se calhar é assim tão fácil quanto isso. Pronto, a parte do dinheiro às vezes pode ser complicada, mas se calhar, como tu dizes, arranjando uma coisa que nós realmente gostamos, tendo dinheiro, se calhar é só mesmo seguir para a frente, não é? Esses 3 negócios, isso pressuporia que seria 20 mil euros Sim. cada um, não é? Estamos a falar de negócios pequeninos para começar, claro. Estamos a falar de um começo. Mas sim, agora o problema aí desses 3 negócios seria, tu serias capaz de estar nos 3? Óbvio. Possivelmente não, nem é assim que funciona. Eu olho para a malta que tem montes de empresas e eu estudo bastante as pessoas que estão nesse patamar. E aquilo que acontece é que são pessoas que têm outras pessoas que têm outras pessoas. Portanto, eles acabam por não fazer a gestão, ou muito raramente fazem a gestão das 3. Constroem uma, metem aquilo a funcionar, põem pessoas lá, passam para outra. Exatamente. Metem as coisas a funcionar, passam para outra. E desse modo sim é possível ter várias. Mas se eles tiverem que focar a atenção toda deles numa, será o suficiente para não haver tempo ou
Claro. energia sequer para o resto. Foi uma analogia que eu te fiz na altura, porque eu penso logo nos números, quanto é que eu precisaria gastar para aquilo ou para aquilo outro, e sim, Claro. poderia ser, mas não é assim Sim, tão sim, eu não linear. levei à letra de todo, mas achei piada exatamente a isso. Porque às vezes uma pessoa tem um interesse e pensa, sei lá, vou fazer uma formação ou assim, alguma educação mais avançada e às vezes espetam mesmo 20 mil euros, assim num cursinho assim às vezes de merda mesmo. Em vez de pegarem nesse dinheiro e se calhar, olha, se calhar dava mais jeito, não achas? Sim, sim, eu acho que toda a formação, seja ela paga ou de autoaprendizagem, é bem-vinda. O saber não ocupa lugar. Portanto, depende também a comparação que tu estás a fazer, qual é o tipo de formação e o que é que essa formação te vai habilitar. Uhum. Mas sim, o que está aqui em causa é, e se calhar é isso que estamos aqui a falar, é começar pequeno, não ter que começar perfeito. Então, Exatamente. isso sim permite à pessoa, com pouco, ir construindo as coisas aos poucos e dando-lhe tamanho com o tempo. Obviamente que nada se constrói, pelo menos a maioria das pessoas não constrói nada já com o capital todo ou já com a estrutura Claro. toda montada. E isso é que Tudo muito requer uma menos em aprendizagem. Portugal. Muito menos em Portugal porque não temos número para fazer isso acontecer. Sim, 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 sim. Mesmo a Prozis, por exemplo, tem 11 ou 12 anos, Pois, se não estou em exatamente. erro. Eles começaram, se isto é verdade, a vender manteiga de amendoim. Olha, Ok? foste... ok. A Começaram a sério? vender manteiga de amendoim. Sim, começaram com um site de suplementação normal. Uhum. E eu vi uma entrevista do Miguel Milhão em que ele tinha vendido o carro que o pai tinha dado, e tinha dado à volta de 25 a 30 mil euros, e ele montou o negócio com isso. Aquilo que depois deu a reviravolta foi ele ter conhecido uma pessoa da parte do marketing digital, da tecnologia, Uhum. que conseguiu exponenciar o negócio dele, mas tudo começou com uma coisa mais pequena, entendes? Por E acaso não eu, sabia. eu vejo muito isso como um modelo para qualquer negócio. Começar pequeno e aos poucos ir construindo. E já agora que tu falaste de manteiga de amendoim, tens uma empresa de manteiga de amendoim, tens assim alguns próximos passos que fujam um bocado desse ramo ou aquilo vai ser mesmo sempre manteiga de amendoim? Próximos, não, aliás, até já estão a ser dados passos na medida em que se está a combater a situação atual. Aquilo que a Quilograma está a fazer neste momento é dar a possibilidade às pessoas de trabalharem com a Quilograma e poderem ganhar dinheiro. E aquilo que está a ser feito é ver pessoas que têm, não são códigos, não são cupons, mas têm a possibilidade, têm uma margem em cada produto Uhum. e que ou falar com amigos ou fazer encomendas para amigos acabam por ganhar a margem delas. Ok. Não há propriamente um desconto feito ao produto, mas é como funciona, por exemplo, o sistema da Herbalife, como funciona o sistema da Avon, por exemplo, Uhum. em que uma pessoa consegue falar com outras 5. Dessas 5, vão buscar mais 5 e cria-se uma Exatamente. rede de contactos enorme. Portanto, o Quilograma está a dar essa possibilidade às pessoas e claro, o Quilograma seguiu uma vertente completamente diferente de ser só manteiga de amendoim. Portanto, tem os bolos, vai ter pão, portanto, tudo isso está a ganhar uma imagem diferente daquilo que foi inicialmente pensado, mas é necessário mesmo. Uhum. Sim, e faz parte. Eu acho que todo Sim, o negócio tem que ir evoluindo, porque senão. sim, Então, e, tu no Natal chegaste a ter aqueles bolos reis e bolos rainhas, mas sim, sim, isso sim, eram sim, casos temporários, não é? sim, 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 sim. Haverá Ok. produtos sempre que são sazonais. Ok, mas depois vão haver outros que não são manteiga de amendoim Sim, o ano todo. yeah, Ok, exatamente. ok, ok. Há pouco tempo, foi mesmo no outro dia, eu vi uma entrevista tua com o Francisco e com a Bárbara e vocês estavam lá a discutir o tema de teoria versus prática Uhum. e gostava de ouvir um bocado tu a falar sobre isso e depois vamos falando sobre isso.
Ok. Eu sou daquelas pessoas que não é muito científica, Uhum, na medida que tento justificar aquilo que faço com a ciência. Leio muito, aliás, tu conheces, uhum, eu leio bastante e pesquiso bastante a respeito, sempre, né, a parte teórica, mas não lhe dou a percentagem de importância que a maioria das pessoas dá. claro. Isto é, se eu tiver uma teoria qualquer que me surgiu por instinto, ou porque vi alguém fazer, ou porque eu já experimentei em mim, e não conseguir ter uma explicação bonita, científica para a pessoa, não me vai validar ou desvalorizar essa mesma teoria por não a ter, entendes? Uhum, Aquilo que eu considero que resulta, ainda que não haja uma explicação científica para isso, eu vou aplicá-lo até deixar de resultar. E para mim vem sempre a prática primeiro e depois tentar perceber o porquê, que não tem mal nenhum, mas não gasto muito tempo a escrutinar o porquê é que poderia resultar assim, ou sabe? Eu simplifico as coisas ao máximo. E quando vejo alguém justificar determinada posição por um estudo, uhum, nós temos que olhar para trás, temos que olhar para o passado e perceber que a medicina sofreu muita evolução e estudos que anteriormente comprovavam uma determinada teoria, mais tarde deixaram de ter claro. qualquer validade porque apareceu um teste que a desprovou. E nesse sentido, e percebendo que estamos a falar de corpos, de pessoas cujo biotipo é completamente diferente, cujos fatores externos são completamente diferentes, em que temos fatores psicológicos, metabólicos, até mesmo sociais, entrar numa equação para percebermos como é que uma pessoa pode ou não evoluir, não se pode mimetizar tudo em cálculos ou estudos, porque nenhum vai conseguir colocar essa realidade em testes. Uhum, E então, quando falamos de aumento de massa muscular ou perda de massa gorda, vemos que até a mesma pessoa, em fases diferentes da vida dela, responde de forma diferente. Portanto, há essa variedade. É muito difícil tentar generalizar qualquer conceito associado à nossa prática. claro. E daí que eu prefiro primeiro apresentar resultados e depois sim procurar uma justificação teórica para isso. Exatamente. É que ainda por cima estamos a falar de uma coisa que tem mesmo muitas variáveis, ou seja, um estudo que vai analisar, pronto, qual a quantidade de proteína que temos que comer para este efeito. Mas como é que eles vão tirar essa conclusão, tendo em conta que a construção de massa muscular tem em conta inúmeras variáveis e lá está, eu esse tipo de conclusões não acho um bocado complicadas de tirar. E isto leva-me também a outra coisa que é, tu não, eu sei que há vários treinadores mesmo a nível mundial que trabalham com macros e tu não trabalhas com macros. E eu sempre achei isso curioso, e gostava, mas nunca te tinha perguntado e gostava de saber a tua opinião. É assim, elas estão lá na mesma. Óbvio, óbvio, óbvio. Elas estão lá na mesma. E numa fase inicial, eu tive que fazer os cálculos e perceber como é que poderiam ser variadas os diferentes macronutrientes. Uhum, No entanto, depois de tu fazeres isto durante muito tempo, consegues usar melhor a tua intuição sem fazer contas, até porque um corpo, como eu disse há pouco, é diferente dos demais e não é com uma conta ou com uma calculadora tu consegues discernir aquilo que aquela pessoa necessita. Então, com a experiência, com o número de pessoas com que tu trabalhas e vais testando as diferentes variáveis, no meu caso eu consigo automaticamente ver o que é que a pessoa necessita, quais são as quantidades de hidratos, de proteína, de gordura, e nem preciso de calculadora para o fazer, porque isso, se formos fazer os cálculos ao final, vai estar tudo certinho, mas a experiência trouxe-me essa possibilidade. Claro que as macros estão lá, as sim. calorias estão lá, apenas não lhes dou um número e me deixo ficar por aquele número.
entendes? Não sigo uma recomendação. Há pessoas que falamos de 3 gramas de proteína por quilo de peso. De hipertrofia, por exemplo, isso não é suficiente, pelo menos para a maior parte das pessoas. Certo. No entanto, se em alguma fase tiver subido as gorduras e tiver subido bastante os hidratos, não me importo baixar um bocadinho para as 2 ou para as 3 e manter o estado de hipertrofia. Portanto, nem tudo se resume a essas linhas pré-estabelecidas da quantidade que deves usar por cada pessoa. Entendes? Mas isso tudo é feito na minha cabeça, apenas não te digo a ti, olha, tu tens Claro. 3 gramas de hidratos, entendes? Mas na minha cabeça está tudo organizado, sim. Mas achas que nas dietas montadas a partir de números, achas que as pessoas facilitam mais depois, quando estão a olhar para aquilo e vão pensar, esta refeição só tenho 20 gramas de hidratos, agora tenho aqui uma coisa com 20 gramas de hidratos, olha, vai isto. Algumas pessoas, sim, quem saiba contar os macronutrientes e saiba contar as calorias, poderá levar para esse conceito. Daí haver vários conceitos para aquilo que é a dieta flexível. Pessoas que para as quais a dieta flexível é desde que tenha aquelas calorias ou desde que tenha aquela quantidade de hidratos ou de proteína ou de gordura, está tudo bem. E na verdade não é assim. Mas estás a falar para atletas ou para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Ok. Para qualquer pessoa que queira obter resultados a partir da dieta. Ok. Mas então para ti a dieta flexível não existe? Existe, e é isso que eu te ia dizer, na medida que tu podes escolher entre a fonte de arroz, a fonte de hidrato de arroz, tortas de arroz, aveia, batata, não tem que ser especificamente aquele alimento, tens diferentes opções desde que respeites a macro. Agora, não vamos substituir 100 gramas de arroz por, isto não são medidas iguais por 50 gramas de chocolate, entendes? Exatamente. Ainda que possam conter o mesmo número de hidratos. Ok. É aí que eu me refiro, à qualidade da fonte a que vamos buscar o hidrato. E é aí que eu não concordo com a flexibilidade. Agora, a pessoa comer peixe, camarão, peito de peru, frango, não vejo problema. Bacalhau, são fontes de proteína semelhantes, uma tem mais 2 ou 3 gramas de gordura que a outra, não é por aí. Não é por aí, há essa flexibilidade, sim. Ok. Agora estava a ver que... Mas ok. E tu que já foste treinado, quando olhavas, por exemplo, tinhas uma dieta e tinha lá os alimentos, tu então pensavas nisso automaticamente. Lá por dizer lá 200 gramas de vaca, tu já sabias, pronto, isto pode ser qualquer coisa que me apeteça neste momento, desde que seja dentro destas escolhas. Vaca é muito específica. Vaca se calhar usei. Sim, eu vou dizer, nos primeiros anos que eu me preparei foi com o João Caneco. Foi a primeira experiência que tive em termos de acompanhamento e todas as gramas e tudo aquilo que lá estava era cumprido ao maior rigor. E foi assim que eu fiz. Depois tive a experiência com outros preparadores, nomeadamente o Balume, por exemplo, em que ele me punha o macronutriente e até me dava as diferentes opções. Por exemplo, nesta refeição, eu quero que tenhas aqui 40 gramas de proteína e 60 gramas de hidrato. E depois ele punha-me lá a sugestão: batata, arroz ou tortas de arroz. Mas ele também fazia isso comigo porque sabia que eu era da área e eu tinha a facilidade em colocar, em fazer essa gestão da comida. Isso pode ser impraticável para pessoas que não conheçam o valor nutricional dos alimentos. Certo. Mas havia essa flexibilidade para poder escolher os alimentos com os preparadores. Mas nos primeiros anos, não, nem era sequer questionável eu fazer alguma coisa que fosse diferente do que está no plano. Ok, mas isso porque não tinhas tanto conhecimento? Achas que era por causa disso? Porque era a minha primeira experiência e também porque não tinha essa abertura dele para comigo no sentido, não, tu podes escolher outra fonte de hidrato, e também não era necessário, o meu papel ali era cumprir e não questionar. Claro que à medida que tu vais percebendo como é que o corpo funciona, como é que responde também a determinados alimentos, tu percebes que há coisas que, mesmo que alguém te mande cumprir, tu percebes que possivelmente não seja a melhor opção. Há pessoas, por exemplo, que não digerem bem a batata doce ou a aveia.
Pois é, São vai. alimentos um pouco mais difíceis de digerir para algumas pessoas. Então não adianta de nada eu estar a insistir com uma pessoa para comer aveia quando a digestão dela não é bem feita. Então normalmente há uma comunicação, como eu tinha também, pá, este alimento não me cai bem, então eu vou trocar por outra fonte e pelo mesmo valor de macronutriente. Isto está tudo bem. E como é que tu lidas com aqueles clientes que às vezes alimentos que são quase considerados como fundamentais, eles dizem não gosto, não consigo. Por Olha, exemplo, Francisco, eu tenho um que é o abacate, eu tenho muita dificuldade em comer abacate. E sim. Pá, eu não acredito em alimentos essenciais. Abacate é uma fonte de gordura, portanto há outros alimentos claro. que te dão as mesmas gorduras e vitaminas e minerais que o abacate tem. E curiosamente, isto também vai-se fazendo uma seleção ao longo dos anos em que se trabalha na área. Eu atraio clientes e alunos, neste caso, muito bons, pá, malta que vem, já sabe para o que vem. Entendes? Então não lido como lidava inicialmente, em que apanhava pessoas que nem sabiam. Quando tu lhe apresentavas um plano com 6 refeições, eles achavam que aquilo era uma refeição por dia, por exemplo, em que tinham ali o planeamento para a semana toda. Já não se apanha esse tipo de pessoas. Quem vem para mim já sabe para o que vem. Então há essa seleção natural logo à partida quando alguém começa o acompanhamento comigo, fora algumas exceções. Mas não posso queixar nada dos meus alunos. Ainda Nada. bem. Isso deixa-me bastante realizado. Certo. E eu acho que por hoje já estamos aqui há quase uma hora, já. Já. Não sei. Já são Espera aí, 8 horas aqui, por isso. espera aí. Estás-me a ver ainda? Ainda não, já não. Agora estou. Ok. Agora estou. Queria só, pronto, se calhar ficávamos por aqui. Eu achei isto interessante e produtivo, se calhar até podemos repetir mais vezes. Como quiseres. E quero só que tu deixes uma mensagem final para aquela pessoa que está a ver isto em isolamento e vai acabar o vídeo e se vai levantar para ir ao frigorífico buscar alguma coisa para comer porque está deprimida e precisa de energia. Manda uma mensagem para uma pessoa assim. Sabes que em tempos eu já fui super fundamentalista e já quis que todas as pessoas pensassem como eu. Hoje em dia eu estou um bocadinho mais flexível, um bocadão flexível a respeito de que cada um tem a sua forma de lidar com a vida e com os acontecimentos. E embora a minha tentação, e vou-te dar um exemplo, quando tenho alunos que neste momento se deixam ir abaixo pela situação, embora a minha tendência inicial seja ficar um bocado aborrecido e triste, porque obviamente a evolução da pessoa é a minha evolução também, eu tenho sempre que olhar as coisas de um prisma, de uma certa distância, para perceber que todos nós temos gatilhos diferentes e temos formas diferentes de lidar com a situação. E nada que eu possa dizer a essas pessoas, normalmente em tom de repreensão ou em tom de julgamento, as vai ajudar. De todo. Embora a nossa natureza seja, epá, não faças isso, está mal. Mas claro. não é a forma mais correta de lidar com as pessoas que estão de uma forma com uma nuvem na cabeça e que não estão propriamente a ver as coisas de forma clara. Então o meu papel acaba por ser um bocadinho de distanciamento, ok? Tipo, dá tempo, espera até a tua cabeça ficar um bocadinho mais clara, não deixo de dar a minha opinião do que deve ou pode ser feito, mas não imponho a minha opinião sobre ninguém. E então para essas pessoas que normalmente nesta fase estão a encontrar algum conforto na comida ou acabam por descontar noutras ações, seja por não treinar, seja por alguma preguiça, não é nenhuma, é apenas que se autoconsciencializem daquilo que estão a fazer e dos efeitos que podem vir a ter com esse tipo de comportamentos. Todo o comportamento é facilmente mudado se vier de dentro.
Se for eu a dizer o que é que aquilo pode fazer, não vai fazer absolutamente diferença nenhuma. Portanto, então a minha mensagem é essa só. Sejam autoconscientes, façam as coisas, se as querem fazer, façam-nas, mas não inventem desculpas para elas. Okay? Apetece-me comer, estou fodido, apetece-me comer merda, vou comer merda. Mas tenham consciência que aquilo vai ter uma repercussão no vosso corpo. Okay? Provavelmente não se vão gostar, sentir nas horas seguintes a comerem essa porcaria toda, não vão gostar de se ver no dia seguinte, ganharam mais 2 ou 3 quilos, e provavelmente vão atrasar o processo em que estávamos, seja de perda de gordura ou ganho de massa muscular, mas esses são aquilo que tu podes esperar desse comportamento. Mas está nas tuas mãos fazê-lo ou não. Exatamente. Okay? E então não há um julgamento desta parte aqui, apenas clarificação dos fatos. Confesso que estava à espera de uma mensagem totalmente diferente, mas ainda foi melhor do que o que estava à espera. Qual é a mensagem que estavas à espera? Não sei, estava à espera de algo mais violento, mais agressivo, mas está bom. Essa seria, por exemplo, a Helena, neste momento, ou eu há uns meses atrás. Talvez fosse, talvez essa a resposta que estavas a procurar. Sim, eu acho que às vezes nós próprios nos julgamos demasiado e se calhar nestas alturas não vale a pena, se calhar, porque ainda nos faz pior. Sim, não é? Sim. Pois. Sim. Mas pronto. Depende daquilo que tu fazes com o teu julgamento. Dou-te um exemplo. Quando eu me julgo em determinada situação, eu vou correr atrás para que a minha própria autoconsciência a respeito desse assunto melhore. Portanto, se eu me sinto um banana numa determinada área, eu vou-me auto-julgar, mas posso te garantir no dia a seguir estou a fazer para mudar isso. Agora, se esse auto-julgamento for uma bola de neve e vá ganhando mais volume e isso não traga nada de bom para a pessoa, então aí não será uma boa ferramenta para ninguém. Exatamente. Ok, obrigado, Tiago. Nada. Obrigado e até à próxima. Até à próxima.